Hot News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista. Junto comigo, Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. O Hot News Entrevista hoje, Antônio Donizete de Oliveira, o Toninho, presidente e fundador das empresas Zeba, que vai contar um pouco da história do grupo e também adiantar algumas novidades aí das empresas. Seja bem-vindo, Toninho. É um prazer tê-lo aqui. A gente sabe como a sua vida é corrida, mas desde o início você se prontificou a vir bater um papo com a gente. Ok. Lincoln, Ângelo, meus agradecimentos por essa oportunidade. Esse momento ele é muito importante para mim, é muito importante para minhas empresas Zeba, e eu estou aqui com muita satisfação. Que bom. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News Entrevista tem o oferecimento de Grupo Proes, concessionária Chevrolet, Renault e Nissan em toda a região. Cicobi Crediacilpa, Lençóis e Boribi, cooperativa de crédito para toda a população. Abra sua conta agora. Vestibular FIB 2020, mensalidades a partir de R$ 171. Últimas vagas. E Zilor, energia e alimentos. Toninho, então vamos começar esse bate-papo do início, né? Como diz aquela famosa frase. Como e quando surgiram as empresas Zeba? O que você pensava para a cidade? O que você pensava para a empresa como um empreendimento naquela época? É muito importante nós fazermos uma introdução dentro da concepção das ideias iniciais desse empreendimento que nós criamos. E aqui eu até aproveito a oportunidade para fazer um pedido para os ouvintes da Hot News para ter um pouco de paciência e seguir essa entrevista, esse momento até o fim. Porque nesse momento eu queria deixar um pouco aqui da expectativa inicial lá de 98. Eu quero contar um pouco também dessa trajetória até aqui. Eu quero falar um pouco também das energias que nós colocamos, tanto físicas como energias financeiras que nós colocamos no processo, e contar um pouco por que nós chegamos até aqui. Mas eu acho que tudo começa, e aqui eu já quero começar, formar um conceito com os nossos ouvintes, dizendo assim: olha, quando eu me lancei como um consultor, quando eu me lancei para colocar uma primeira empresa na área de prestação de serviço, eu tinha que fazer uma grande reflexão para verificar o segmento que eu iria trabalhar. Uma análise até de mercado para verificar onde que eu ia ser mais bem sucedido com aquela ideia de prestação de serviço. E eu fui muito feliz porque eu sou da cidade, eu sou do Lençóis Paulista, trabalhei por 26 anos numa das maiores empresas da cidade. Tive uma grande oportunidade e eu levo muito em conta hoje, porque eu fui, acho que, abençoado pela oportunidade de ter trabalhado em vários setores do segmento industrial, vários setores do segmento agrícola, e tive uma formação muito diversificada. Então eu comecei com mecânica pela Unesp, eu fiz pós na FAAP logo depois. Eu caminhei um pouco mais, eu me vi na obrigação de fazer pedagogia, uma pedagogia com foco na área de empresas. Caminhei mais um pouquinho, fui para a área de psicopedagogia e terminei a minha formação já com 38 anos de idade na área de neurolinguística. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que se nós chegamos até aqui é porque nós fizemos um alicerce, e um alicerce onde nós levamos muito em conta o que aconteceu e acontece no Brasil. Cada 5 empresas que se abre, 4 se fecha. E nós não fizemos isso. E se deu esse sucesso justamente porque nós buscamos uma formação básica para poder entrar nesse mercado competitivo que nós estamos. Toninho, como se deu o avanço do grupo quando a EBA se tornou empresa Zeba, e qual a maior dificuldade que vocês passaram no início, e acreditou sempre, Toninho, nesse sucesso da empresa? A ideia do sucesso, a ideia do resultado, por mais que você planeje, você não consegue ver isso de início. O que você consegue enxergar é a sua capacidade financeira e de disposição para você poder buscar o mercado. E nós usamos uma estratégia inicial.
Quando nós nos lançamos, a primeira empresa, que foi a EBA Consultoria, a primeira coisa que nós fizemos foi mapear mercado para saber onde que a nossa pretensão, o nosso foco poderia dar o maior resultado. E nessa análise nós percebemos que nós não poderíamos ficar em Lençóis Paulista. Nós tínhamos que sair um pouco de Lençóis e buscarmos experiência e de repente até um pouco de clientela um pouco mais distante. Nossa história ela começou pelo Nordeste, começou pelo Mato Grosso, ela veio chegando para o estado de São Paulo de forma assim gradativa. Demorou-se basicamente uns 2 anos para a gente atingir São Paulo e trabalhar fortemente no estado de São Paulo. Ou seja, nós fizemos mais sucesso lá fora primeiro e aí depois nós convergemos para o estado de São Paulo. Agora, quanto à facilidade, eu diria que não foi fácil. Não foi fácil porque, primeiro que quando você começa uma empresa de prestação de serviço, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que levar serviço para as organizações, serviços esses que eles não têm, e você tem que se apresentar como alguém que consiga agregar algum efeito no processo produtivo dessas empresas às quais você vai prestar serviço. Então aí você passa por uma porção de testes, porque não foi eu que comecei a prestar serviço. Nós tínhamos uma gama de profissionais prestando serviços e eu era mais um. E para ganhar esse nome, para ganhar o respeito que nós ganhamos com a EBA, teve muitos quilômetros andados e teve com muita certeza muito suor para nós encararmos aí o processo de alguma forma de aceitação como um todo. Perfeito. Muitas vezes abdicar até de algumas coisas, né, Toninho? Como a gente estava conversando aqui em off, dormia muito pouco, mas trabalhava muito, né? Isso eu acho que foi um diferencial que nós fizemos, porque a equipe era muito pequena e nós precisávamos de repente trabalhar por 1 ou por 2 ou por 3. E foi justamente por trabalhar por 1, por 2 ou por 3 que nós conseguimos fazer o nosso nome. Mas é importante aqui eu deixar um pouco do conceito. E eu aprendi muito cedo, eu acho que antes de montar uma consultoria, que o homem, o profissional, ele traz para si uma definição que tem uma representatividade com as 3 letras C. Então vamos colocar aí no plural. Nós vamos definir um homem pelas 3 letras C. E eu diria o seguinte, olha, o que nós fizemos valer? A primeira letra C que nós levamos muito em conta foi o conhecimento. Nós estudamos, nós nos preparamos. Cada um que fez parte inicial do projeto, ele tinha que ter o conhecimento para diferenciar lá onde nós prestávamos serviço. A segunda questão que nós precisávamos levar muito em conta era a segunda letra C, que era a conectividade. Então nós víamos que a gente tinha que ter contato. E foi muito interessante, porque a conectividade ela pode ser uma conectividade social, ela pode ser uma conectividade executiva, e você percebe que no mundo do negócio, quando você consegue subir na conectividade, as respostas em contratação, em envolvimento, em relacionamento empresarial surgem melhor. Inclusive com tamanho, grandezas de negócio. E por último, que eu acho que justifica até o fato de não dormir, de sufocar um pouco, é a questão do caráter. Nós precisamos usar muito disso, nós entregamos por muitas vezes muito mais do que nós fomos contratados para poder fazer valer aquilo. Eu tenho muita liberdade hoje em montar e pôr no mercado qualquer uma outra empresa, porque o mercado me reconhece como um sujeito que faz. E isso eu tenho como, acho que legado, e eu vou fazer valer isso para todos os meus colaboradores e clientes. Colaboradores eu tenho hoje aí mais de 300 distribuídos no Brasil e cliente eu tenho mais de 2.000, ok? É dessa forma. E um terceiro ponto que eu estudei muito liderança, eu trabalhei muito com desenvolvimento de liderança, é que eu acreditava nisso e continuo acreditando que de alguma forma seus clientes e seus funcionários, colaboradores têm que ter um grau de admiração pelas suas ações. Ou seja, eu precisei fazer de tudo para me tornar exemplo nas minhas organizações, porque eu não fui um cara presente. Eu fui um cara ausente dentro da minha família e ausente dentro das minhas empresas, porque eu prestei serviço fora. Mas todo mundo que se referiu ao que eu fazia, ao que o Toninho fazia, tinha um respeito muito grande, porque eu fui um profissional de entrega.
Toninho, vamos falar um pouquinho então sobre cada empresa do grupo, começando pela EBA Consultoria Empresarial e a EBA Segurança e Medicina do Trabalho. O que elas oferecem e por que criar essas empresas? Qual foi o estímulo seu na hora de definir que as empresas iriam trabalhar nesse ramo? A EBA Consultoria, ela nasceu inicialmente por uma demanda muito grande que a gente vive no Brasil, que é o processo de formação de pessoas. A EBA, ela é uma universidade volante e ela tem dentro do seu foco uma realização de processos de capacitação dentro das empresas. Ela vai até dentro das empresas e capacita. E quando você capacita, você começa a perceber que os processos, em muitas das vezes, precisam serem melhorados. E aí, de uma capacitação vira uma consultoria. Então você vê que o processo de operação dele não está bom, você vê que o processo de gestão dele não está bom, você vê que o processo de manutenção dele não está bom, e você acaba entrando no processo de consultoria empresarial também. Por isso até que chama EBA Consultoria, ok? E foi muito interessante, até avançando um pouco na questão, é que a EBA Medicina, ela vem de oportunidade. E nesse momento aí eu já era quase um homem de negócio. Hoje eu sou um homem de negócio. Então a minha iniciação no homem de negócio foi lá que as oportunidades começaram a surgir. O Toninho, eu preciso fazer medicina ocupacional. Eu olho para o lado e não tem ninguém. Toninho, de repente eu comecei a viver a São Paulo, a cidade de São Paulo. Toninho, precisa colocar aqui em São Paulo uma unidade de medicina ocupacional. Então nós começamos lá para a era de 2002, já com uma empresa de medicina em Lençóis Paulista, medicina focada no atendimento da legislação, das NRs da época, são 30 e poucas NRs que tem hoje, e aí isso foi tomando corpo ao ponto de nós irmos para Lençóis, São Paulo e Pederneiras. Atendemos hoje aproximadamente nesse segmento aí, umas 60, 70 mil pessoas no Brasil como um todo. Muito bem. Toninho, a Texolo trabalha com agricultura de precisão, né? E a Tecóleo tem o foco em análise de óleo. Como o senhor poderia explicar esses dois segmentos? A Texolo eu vejo como um presente para a cidade de Lençóis Paulista, porque dos 180 funcionários que nós temos, um grande percentual está aqui em Lençóis. A Texolo, ela tem uma característica necessária de ter formação acadêmica alta, e a Texolo, ela me possibilita fazer uma prática do que eu acredito. Então, é importante colocar. Eu poderia até falar que a Texolo hoje é a maior empresa do segmento da América Latina. Com grande certeza é a maior empresa no que diz respeito a hectares realizada, é a maior do Brasil. E a minha satisfação é poder falar que a Texolo é gerenciado por mulheres que têm um apelo da ONU, inclusive, para fazer com que as mulheres ocupem cargos melhores nas empresas, tenha salários melhores dentro das empresas. A Texolo tem uma faixa etária dos profissionais por menos de 30 anos, e eu diria para vocês que a Texolo tem nível técnico na grande maioria dos seus colaboradores. E quando eu falo isso, eu quero também me habilitar para poder prestar serviço na área de agricultura de precisão. A Texolo, quando ela inicia inicialmente para fazer coleta de solo e também fazer análise de solo. A minha ideia com isso era fazer com que o produtor do agro tivesse uma condição técnica plena de chegar em nós e falar assim: olha, eu tenho tantos hectares e eu quero plantar uma cultura qualquer. E a gente fizesse análise e determinasse o que ele teria que repor no solo para que ele pudesse ter uma tonelagem, uma produção dentro das expectativas dele. Conseguimos isso. Hoje nós estamos fazendo isso para mais de 1 milhão de hectares por ano. Nós fazemos análise de solo para mais de 2 milhões de hectares por ano, e a gente atinge o Brasil como um todo. Então realizamos essa ideia, esse sonho de colocar uma empresa a serviço do agro no Brasil e fora do Brasil. Nós temos alguns contratos fora do Brasil com ela também. E aí eu quero colocar
que na área de laboratórios que nós temos, que nós fazemos solo, nós fazemos fertilizantes, nós fazemos doenças de solo, nós fazemos uma porção de análise. De novo, nós nos deparamos com equipamentos trabalhando na agricultura. E aí, juntando um pouco da EBA Consultoria, que a EBA, de alguma forma, ela se coloca como especialista de equipamento, tanto industrial como agrícola, e aí o mercado fala assim, olha, meus equipamentos são poucos manutenidos porque não tem conhecimento. E a Tecóleo nasceu justamente para fazer com que os equipamentos tivessem condição de serem monitorados. Ou seja, a Tecóleo tem uma proposta de analisar os líquidos que fluem dentro dos equipamentos. Partindo da água do radiador, partindo do óleo lubrificante, partindo de óleos hidráulicos, partindo de óleos de transmissões, coisas dessa natureza. O nome vem Tecóleo porque a maioria dos líquidos são óleos dos equipamentos. Então a gente faz o quê? Uma medicina de equipamento. Nós vamos na água do equipamento e falamos, aqui tem problema, tais e tais e tais, e recomendamos o que tem que fazer de ação corretiva. Nós vamos no motor do equipamento e falamos, aqui tem tais contaminantes, precisa remover isso, porque isso vai causar um problema tal, tal e tal no equipamento. E assim, nós acabamos sendo doutor de equipamento, porque nós, de alguma forma, criamos um processo de manutenção preditiva e assessoramos o nosso povo nesse sentido, dando receituário de como conduzir equipamentos. Quer dizer, não há desperdício, né, Toninho, nesse segmento, e ainda mais sustentabilidade também, né? Não tenha dúvida, porque todo o aspecto da sustentabilidade, falando um pouquinho até da questão do meio ambiente, em contaminantes na lavoura, seguindo algumas normas nacional e internacional, tanto é que nós fizemos a Tec-Solo ficar autossuficiente na área de geração de energia. Foi uma questão que eu me propus a fazer, e hoje nós instalamos um parque de energia solar, que nós temos esse respeito com esse segmento também. Porque é assim que a gente vê a nossa permanência no segmento que nós estamos. Ok? Perfeito. E o que é fato, concluindo, que se eu estava lá no sujeito fazendo produzir, eu não poderia deixar o sujeito operando de qualquer forma e também não poderia deixar o equipamento operando, o equipamento funcionando de qualquer forma. Ok? Então a minha dedicação para isso foi nesse sentido. Muito bem. Toninho, você teve uma base muito forte, né? Uma base agrícola muito forte na sua formação profissional, e isso se estende às suas empresas agora. A Geocon, ela é uma empresa, né, responsável por criar a tecnologia via drone para controle biológico. Inclusive, é uma tecnologia inovadora que a gente vê que o mercado estava precisando muito disso, né? Explica mais um pouquinho a respeito dessa tecnologia, como foi o processo de criação dela e o que ela é exatamente. Ok. A Geocon traz uma grande experiência. A Geocon é uma empresa comprada, não foi uma empresa que nós partimos do zero para fazer um desenvolvimento dela. O que nós fizemos foi comprar uma empresa local também, e levarmos para dentro das nossas organizações. E logo na compra, nós falamos assim, a gente só fica com essa empresa se nós elevarmos o faturamento dela pelo menos para 15 vezes em 2 anos. Ok? Eu digo para a Sociedade Lençoense que nós já ultrapassamos 15 vezes o faturamento inicial, e para isso teve que fazer investimentos na área de tecnologia. Primeiro, que todo mundo entendeu que drone era muito mais instrumento de brincadeira, de lazer, do que um instrumento profissional. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta profissional. Quando eu entrei nisso, o primeiro foco que eu dei é que drone tinha que ser, de alguma forma, utilizado para o bem profissional. Tanto é que nem legislação específica não tinha. Hoje tem uma legislação específica. Profissionalizou, né, Toninho? Perfeito. E nós temos essa legislação que nos apoia hoje o funcionamento disso. E aí eu tenho algumas ligações com as outras empresas e eu pensei fortemente. Eu preciso tirar o sacrifício do homem do campo para que a tecnologia possa entrar e deixar mais fácil a vida do homem do campo. E nessa experiência, Ângelo, que você coloca de empresas agrícolas, eu vivia que tinha lá
algumas dificuldades no trabalhador rural em ter que percorrer dentro das lavouras, ora com agricultura, com a cultura baixa, ora com cultura, cana, soja, um pouco mais alta, e na hora que ficava no meio do dia ficava muito complicado, porque é difícil a locomoção e até manter a qualidade que se precisa para fazer a distribuição de alguns agentes. Nós vimos uma oportunidade e aí nós nos associamos com uma empresa de Bauru para nós fazermos um implemento para o drone. E o investimento foi perto de R$1 milhão para fazer o implemento. Então veja bem, você paga R$40 mil num drone e a tecnologia de aplicação chegou perto de R$1 milhão. Nós demoramos 1 ano e meio porque era tudo muito novo e o que nós queríamos fazer é algo que tivesse uma rastreabilidade, que desse confiança para que a gente pudesse tirar o homem de dentro da lavoura, fizesse com que esse homem viesse operar os drones, mas também dando garantias que nós íamos trabalhar com mais qualidade. Precisão, porque nós ainda levamos a ideia da agricultura de precisão. Precisão na agricultura significa você colocar o que precisa no local correto e na hora correta, ok? E essa empresa veio nesse sentido. Hoje nós fazemos mais de 100 mil hectares por mês de cotésia e tem um outro produto que aí a tecnologia não foi tão grande, que é a dispersão de tricograma, que nós fazemos em parceria com uma empresa de Piracicaba, uma empresa holandesa, que nós temos assim como relacionamento direto, e fazemos mais em torno de 60, 70 mil hectares por mês também. Então as nossas empresas, elas trabalham juntando a Texsolo e também a Geocom, em torno aí de 4.500 hectares de área por ano. É um monstro. Um monstro no bom sentido. No bom sentido. Bom, agora, Toninho, toda grande empresa tem uma preocupação com a sociedade, né? Com o ser humano em si, né? E as empresas Zeba não são diferentes, né? E que não consiste no trabalho de instituto e também, é claro, de olhar para o ser humano não só como profissional, mas também como um grande ser humano, como pessoas que são. Qual é a finalidade desse Instituto EBA, Toninho? O Instituto, eu acho que ele nasce para dar resposta para uma ideia que as pessoas que estão avançando na idade têm. Muito se brinca que quando você avança na idade, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro. Eu não sei se eu já plantei algumas, mas eu devo ter plantado algumas árvores. E livro específico não, mas instruções eu deixei aí para mais de 100 mil pessoas. Os nossos números falam aí de 400 mil pessoas. E o que é fato? É fato que eu tenho uma formação muito grande na área de gente. E eu gostaria de fazer com que gente que são donas de empresas tivesse um apoio. Gente que são gestoras de empresas tivesse um apoio. Gente que executam trabalhos de liderança ou até nas áreas comuns das empresas tivesse apoio. Então aí eu tenho um profissional que trabalha comigo há bastante tempo e aí veio uma proposta de nós não escrevermos um livro, mas montarmos um instituto que é uma forma da gente fazer uma devolução do nosso êxito em forma de conhecimento para a sociedade. Primeiro para a sociedade empresarial, porque eu acho muito ruim aquelas pessoas que montam uma empresa e pouco tempo tem que fechar uma empresa. E eu tenho falado muito para os meus clientes que o processo de decisão, seja ela numa tomada de um novo negócio, na demissão, enfim, uma decisão tem que ser muito cautelosa. E eu falo assim, por muitas vezes na vida, uma decisão quando ela é reversível, você pode tomar com muita facilidade. Mas tem decisões que você toma que não são reversíveis. Montar uma empresa, por exemplo, ela não é reversível. É uma decisão que você constitui talvez uma sociedade
E você cria um compromisso social, aí você cria um compromisso jurídico e também você cria um compromisso financeiro. E quantas pessoas que entraram na área de negócio e se arrebentaram no mundo do negócio porque não tomaram a decisão correta. Então o Instituto vem justamente para aconselhar os empresários e as pessoas todas para que, quando tomar uma decisão, analise direitinho. É uma decisão que pode ser revertida sem prejuízo para si e para a sociedade como um todo? Caminhe. E nós temos hoje experiência, ou muita experiência, para fazer esse aconselhamento. Nós estamos começando com Lençóis, estamos há 2 anos e meio com o Instituto EBA e queremos atingir Jaú, queremos atingir Bauru, enfim. O nosso plano é ter uma clientela de aproximadamente 1 milhão de associados nesse instituto. Perfeito. Vocês acabaram de lançar uma nova empresa, que é a Nutrivale. O que ela oferece, Toninho? Qual que é a proposta dessa empresa? A Nutrivale, inclusive, a Nutrivale traz um diferencial também para o segmento do agro. Ela vem, primeiro, a partir de uma vocação de negócio que nós temos. Segundo, vem que em determinado momento eu falei que eu já achava que eu era um homem de negócio. Hoje eu já acho, tenho certeza que eu sou um homem de negócio. E quando surgiu essa oportunidade, através de visitas e conhecimentos que nós temos aí no mercado, nós analisamos que a gente tem uma fonte rica em fertilizantes aqui no estado de São Paulo e não é de característica da família, dona da fonte, fazer grandes divulgações e ofertar esse produto por uma grande quantia de pessoas e empresas do agro. E aí esse povo, essa família, através dos seus representantes, pesquisaram a gente e provocaram uma visita local e vieram conhecer a nossa possibilidade de colocar esse produto no mercado. E aí então nós falamos assim, nos dê um tempo, porque nós queremos fazer uma sondagem de aceitação do nosso produto no mercado, que é NutriFos, o produto que nós estamos lançando, é um fertilizante que nós vamos ter uma sede em Lençóis, mas todo o estoque está em registro no estado de São Paulo, e a gente quer trabalhar com fertilizante agora. E o que é interessante é que nós lançamos no mercado e já tem aí uma lista de empresas que chega a 70, 80 mil toneladas que nós estamos disponibilizando para o mercado, ok? Então, eu diria para vocês, trago para Lençóis, trago para a região, porque nós moramos numa região de agricultura, seja cana, seja outras culturas, mas eucaliptos, e essa cultura vai poder usufruir desse fertilizante que nós estamos lançando. Okay? É feito um mapeamento, Toninho, e aí, através disso, a necessidade específica de cada lugar, né? O que acontece? A Texolo já tem um mapa do Brasil onde tem déficit de fertilizante. Tá. É por isso que até nós avançamos no negócio de fornecer fertilizante também. Uma vez que nós temos esse mapa já com os déficits de fertilizante, nós temos feito recomendação de recomposição desse déficit de fertilizante. Aí entra então a ideia de recomendar e estar à disposição de fornecer produtos nessa área de fertilização de solo também. Com qual a necessidade do solo e tudo mais, né, Toninho? Perfeito, essa é a ideia. Toninho, para você pessoalmente, eu vejo que você falou de caráter, né? Isso nem precisa se comentar em relação a isso, mas tem um outro C aí. Você trabalha com o coração também, né? E de corpo e alma, pelo que a gente entende, é uma dedicação plena, né? Então o sucesso de tudo isso acaba se refletindo nisso. Pessoalmente, como você vê as empresas? Profissionalmente, né? Sim, mas pessoalmente, qual o seu orgulho das empresas EBA, Toninho? Eu acho que por muitas vezes que foram perguntadas para mim assim, Toninho, como que você vê o sucesso? E na grande maioria das vezes eu respondi, eu acho que de coração mesmo.
Porque o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que para aquelas pessoas que folgam aos sábados e domingos, na hora que toca o Fantástico, parece que nasce um terror dentro do sujeito, porque começa uma segunda-feira e tem que trabalhar. É verdade. E o meu maior sucesso é que quando toca o Fantástico, cria-se uma motivação muito grande, cria-se uma vontade muito grande. Primeiro, para eu continuar respeitando todos os meus colaboradores, todos os meus clientes. E segundo, que de alguma forma eu tenho uma missão muito grande de servir. Então, quando eu tenho disposição de servir, eu trago por uma recompensa muito grande no pessoal, no meu emocional, e digo, eu sou um cara de sucesso no emocional. Agora, quando você fala de empresa, negócios, é interessante fazer um negócio um pouco mais amplo, porque todo mundo sabe, não são todos os negócios que dão resultado 100% dentro daquilo que você espera. Então tem negócios que dependem de outros negócios e que tem problema de recebimento, tem problema, N outros problemas que nós convivemos com as outras organizações. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma tensão dentro de todos os negócios nossos. Ainda mais porque é relativamente grande, né? Mas o que é fato? E aqui eu vou me exaltar um pouco. Quando os bancos me procuram, eu falo assim, realmente nós fizemos sucesso. Porque eu vendo serviço, o banco vende dinheiro. E quase todos os meses nós recebemos banco falando em vender dinheiro para a gente. Então acho que isso é a prova de credibilidade que nós temos. E essa credibilidade, tanto no aspecto emocional como no aspecto de negócio, me faz ter muita coragem para tocar. Me sinto muito jovem e eu tenho planos. E eu ainda quero fazer as empresas Zebas continuarem caminhando para que fique um legado aí para a minha família, enfim, para aqueles que me ajudaram a formar e tocar até aqui. E quantas outras pessoas se espelham no seu talento, na sua disponibilidade, na sua disposição de fazer tudo isso, né, Toninho? Que bom. E aí, preciso colocar também, porque até com foco no que você está falando, Lincoln, eu consegui uma felicidade, um êxito grande, porque eu me acoplei a pessoas boas. Então, todas as pessoas boas que eu me acoplei ao longo desses anos estão comigo. Eu tenho gente de 0 ano de empresas e até hoje. Até hoje. Então, eu tenho gente de 20 anos, eu tenho gente que está há muito tempo comigo. O meu legado está aí nessas pessoas que me acompanharam, que me acreditaram e de alguma forma tiveram paciência para tocar comigo até aqui. Então, eu acho que isso resume aí uma questão que precisa deixar para os outros que estão chegando aí para a área do empreendedorismo, para outros que gostariam de trabalhar com negócios. E até dizer o seguinte, muitas pessoas falam, Toninho, eu quero montar meu negócio porque eu quero estar mais com a minha família. Toninho, eu quero ter uma vida melhor, eu não quero ter chefe. Caros ouvintes, se você tem esse pensamento, continue trabalhando. Continue aí forte na empresa que você está, no emprego que você está. Porque quando você monta um negócio, a sua responsabilidade se modifica muito e tudo isso que você acha que você vai conseguir, você não vai conseguir. E se você falar que vai permanecer nesse pensamento, é bem possível que você faça parte da estatística de cada 5, uma se fecha. Ok? E aí, um ponto que eu queria deixar até como motivação para as pessoas, e quando eu falei da conectividade, eu quero colocar assim, olha, o que eu imagino, até contemplando um pouco mais de forma abrangente a resposta. Eu tenho negócio para os próximos 3 anos. Eu tenho um compromisso com o Maranhão, eu preciso fazer 3 aportes de investimento no Maranhão de 10 milhões por ano. É um negócio relativamente grande que eu estou fazendo junto com um empresário maranhense. E eu quero fazer valer disso, porque eu quero empregar mais um pouco de gente. E aqui, talvez fica meio que melancólico a minha resposta, mas é o estado que mais precisa de trabalho. E eu tenho um apreço muito grande por esse estado, vivo nesse estado, esse estado me acolheu por mais de 10 anos e faturei bastante lá já, e eu acho que eu tenho que dar uma resposta
também para o estado do Maranhão. Então, eu já fiz um contrato, esse ano eu invisto essa quantia, mais uma parcela no ano que vem, 2021, e mais uma parcela no ano de 2022. Ok? Nessa resposta você falou um pouco sobre a correria de ser empreendedor, né? Sua vida deve ser uma loucura, né, Toninho? Como que é dar conta de tantos compromissos? Como você se divide dentro das empresas Zeba? É muito fácil hoje falar para vocês assim, olha, eu tenho muito tempo hoje. Eu não tinha tempo nos 5 primeiros anos, os 5 primeiros anos das empresas, porque lá eu tinha que executar muita coisa. E todas as empresas que têm um porte pequeno e o seu empreendedor tem que navegar do estratégico, passando para o tático, indo para o operacional, é uma vida muito difícil. Então o que aconteceu com a gente é que em todas as empresas nós temos gente hoje no cargo de diretoria fazendo lá as ações que precisam serem feitas. E eu estou vivendo muito mais no estratégico hoje. E o estratégico me sobra tempo para negociar e me sobra tempo para pensar também, que até eu ouvi um dia desse de um entusiasta aí do mundo empresarial falando que 8 horas você trabalha, 8 horas você pensa e 8 horas você se recupera para lutar mais 16 horas depois, né? E eu tenho tido bastante tempo. A minha vida hoje está muito tranquila porque esse corpo gerencial que eu criei, ele está me dando assim uma resposta muito grande. Você está bem rodeado de pessoas aí competentes e de confiança. Perfeito. E eu tenho uma crença que a juventude, e eu posso afirmar que vocês dois são muito mais novos do que eu, tem trazido, até porque muitas pessoas falam assim, lá no meu tempo. Não tem isso do meu tempo. O fato é que a gente vive enquanto ser humano e as coisas acontecem no paralelo enquanto ser humano. Então as coisas que aconteceram em tecnologia ou em novidade quando eu tinha 20 anos, não são as coisas que acontecem hoje. Então é óbvio que eu não consigo acompanhar de fato as coisas que acontecem hoje. Porque a minha capacidade tecnológica, ela não foi desenvolvida no mundo acadêmico como os jovens de hoje. Então as pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos hoje, eles vivem muito mais o momento atual no mundo da tecnologia do que eu. E eu me cerquei dessas pessoas e tenho um grau de felicidade muito grande, porque essas pessoas trazem o presente para um tempo um pouco mais antigo meu e a gente caminha de uma forma muito satisfatória. Há uma sinergia em tudo isso, né, Toninho? Em que cada um é bom, tem uma habilidade específica e isso gera, né, o tal que a gente fala da engrenagem, né? Cada um na sua específica, no seu profissionalismo, que seja especificado em cada situação, né? E isso facilita muito também, né? Não tenha dúvida. Esse é o segmento nosso. E não adianta você querer utilizar do seu tempo para aprender em nível operacional, em nível estratégico você tem que saber. Sim. Até em nível tático você tem que saber. Mas em nível operacional você não consegue estar na velocidade dos jovens. Então eu me acoplo com esses jovens, eu coloco a minha vivência na área de empresas e pessoas e aí eles me trazem numa parceria muito saudável todo esse conhecimento tecnológico e é assim que eu faço. E é assim que os empreendedores deveriam fazer também, porque essa associação de pessoas com pessoas é que tem trazido para nós. Bom, aproveitando, né, que falando de juventude, pessoas que são ligadas, como o Toninho falou, dá para adiantar alguma coisa sobre o futuro das empresas Zeba, Toninho? O que vem por aí? É fato que eu preciso desenvolver de forma mais forte um programa de gestão. Eu acho que nós temos que internalizar de fato já um processo de sucessão, porque um processo de sucessão desse montante de negócio, ele precisa aí de uma quantidade relativamente grande de anos para fazer isso. Eu estou já estudando um pouco de um formato
e a Geocom já me traz uma ideia do formato, porque a Geocom, eu comprei essa empresa, eu fiquei sozinho com essa empresa e depois eu convidei, numa oportunidade que nós tivemos, um sócio para trabalhar comigo na Geocom. Isso tem dado muito certo, e um caminho que eu devo fazer para o processo de gestão desses negócios todos é trabalhar de forma assim um pouco mais evidente a ideia de trazer alguns sócios para dentro da organização, para que a gente possa montar um conselho e esse conselho perpetuar esse negócio dentro da condição de vida de cada um e de cada idade que possa vir fazer parte. Então eu tenho sim uma preocupação, porque é um negócio que eu acho que tem que ter uma abrangência de conhecimento e pessoas, e é fato que os meus companheiros de negócio, aquelas pessoas que vieram comigo, também estão avançando na idade. Sim. Então eu tenho gente já de 55, um pouco mais do que isso de idade, que eu preciso ver e tomar cuidado com isso. Uhum. Então a gestão é o próximo passo que eu vou me aprofundar para que eu possa deixar isso de uma forma instituída, que não dependa tanto de mim mais. Agora, eu sou abelhudo, eu tenho muita energia, eu acho que eu vou ter até um pouco de dificuldade, porque eu sou o primeiro cara que chego, eu sou um dos últimos que sai, mas eu aprendi bastante. E então agora eu preciso fazer, acho que uma reflexão, me voltando para dentro, e refletir que está chegando o momento de eu fazer com que essas pessoas assumam a responsabilidade de gestão desse negócio e fazer com que a minha vida, quem sabe, da terceira idade, seja apoiada por esses grandes companheiros e parceiros nessa aliança que eu criei com eles. Toninho, em nome da Hot 107, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Uma entrevista bastante completa, né, Lincoln? E que com certeza muitas pessoas, muitos jovens, telespectadores e ouvintes vão se espelhar na sua história de vida para poder aí traçar o caminho na vida, seja como empreendedor, como empresário ou na vida profissional como um todo. A gente espera você em outras oportunidades aqui para conversar mais, enfim, trocar uma ideia que foi bem bacana. Muito obrigado mesmo. Ok, muito obrigado Lincoln, muito obrigado. Muito obrigado, Toninho. Ângelo, muito obrigado. Telespectadores, ouvintes, né? Muito obrigado. E eu preciso falar o seguinte para a sociedade. Eu sou um cara de lençóis, mas não sou um cara de lençóis, porque eu fiquei fora o tempo todo. Sim. Então, em muitas das vezes eu saio na rua e olho para um lado, olho para o outro, eu conheço pouquíssimas pessoas da cidade. Algumas pessoas até acabam me conhecendo, porque me viu em algum lugar, coisas assim. Mas eu preciso me voltar para Lençóis, me aparecer um pouco mais em Lençóis, porque é a cidade a qual eu nasci e é a cidade a qual eu pretendo terminar a minha visão e até o meu plano de vida aqui. Então, é importante para mim estar me mostrando um pouco mais. Veja que interessante, a maioria dos prêmios locais, maioria não, todos do meu segmento, de alguma forma minhas empresas ganharam. Então a EBA ganhou todos os prêmios do segmento dela, a EBA Medicina ganhou todos os segmentos, todos os prêmios do segmento dela, mas o que é fato? Muitos dos prêmios que nós recebemos foram prêmios que nós recebemos sem um conhecimento da sociedade do que nós fazemos. Porque foi uma empresa que foi, de alguma forma, formatada para trabalhar de fora para dentro. Então, quando alguém ouvir esse bate-papo, eu vou chamar assim, esse momento que nós tivemos aqui, vão falar, nossa, tem tudo isso? Tem. Nós atendemos Brasil e fora do Brasil e Lençóis conhece muito pouco da gente. Então eu estou à disposição, eu acho que essa oportunidade que a Hot News me criou e criou para as minhas empresas é uma oportunidade una que a gente precisa fazer valer disso para que, quem sabe, se nós conseguirmos fazer uma pessoa se inspirar nisso, é mais um de Lençóis, mais um dos nossos ouvintes que vai estar caminhando com essa energia e essa energia de alguma forma, fazer com que esse Brasil se desenvolva. Eu arrisco em dizer que tivemos aqui 1% apenas das empresas EBA, né, nesse seminário que nós tivemos aqui do Toninho. Toninho, muito bem colocadas as palavras.
para quem puder analisar essa entrevista inteira, vai ter pelo menos um mínimo de conhecimento do que é a solidez de uma empresa, a seriedade de uma empresa. Leve os nossos abraços à sua família, a todos os seus colaboradores da EBA, e foi um prazer muito grande para a gente e aprendemos um pouquinho mais hoje com as suas lições e também com a sua dedicação profissional, viu, Toninho? Muito obrigado. Entrevistamos hoje, recebemos com muito orgulho aqui nos estúdios da Hot 107, Antônio Donizete de Oliveira, o Toninho, presidente e fundador das empresas EBA. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você que nos acompanha em áudio e em vídeo, eu sou Lincoln Augusto, junto com o querido Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima. O Hot News Entrevista volta em breve com mais uma grande entrevista para você acompanhar em áudio e em vídeo. Até breve.